de concurso, né? E também no caso aqui, ó, eu estou tirando aqui uma dúvida, é uma questão típica de concurso, eu realmente não sei a fonte, não sei onde ele caiu, né? Mas é uma típica questão de concurso e foi me enviada por um aluno, né? Uma dúvida do amigo do site. É uma questão de porcentagem. Esse assunto porcentagem, eu tenho batido disso algumas vezes, é um assunto importantíssimo. É um assunto talvez o mais importante assunto de matemática, pelo menos hoje em dia, né? A todo momento a gente vê um aumento de 10% na população, não é isso? Haverá um aumento de 5% e tal. O preço da carne aumentou 12,5%. O preço do salário mínimo aumentou 7%. É sempre assim, né? O aumento das coisas é sempre maior que o do salário. Então a porcentagem é um assunto fundamental hoje em dia. Ele está presente em todos. Não há um jornal que você não abra, um jornal que você não tenha umas 20 ou 30 notícias falando disso. Aparecem gráficos, sempre com o elemento porcentagem. E a porcentagem, gente, ela tem alguns segredos que são muito, muito interessantes. Então, na resolução de alguns problemas, porcentagem nos prega umas peças, né? Essa questão não, mas outras questões de porcentagem, ela acaba desenvolvendo uma maneira. Eu vou contar aqui uma historinha rápida, para que vocês tenham noção do que é porcentagem. A porcentagem, ela é momentânea, é naquele momento. Então, vou dar um exemplo para você. Você está sentado numa pizzaria, beleza? Aí você está lá, comprou uma pizza média, bonita, né? Daquela boa, bacana e tal. E aí chega um amigo seu. E aí você... o cara chegou na porta, cara, vai, porra, vou ter que dividir minha pizza. Aí não deu outro, o cara chegou, porra, com fome e tal. Pá, tu divide a pizza. Você tinha 100% da pizza para comer, não é isso? Você quando divide ela ao meio, você dá pro seu amigo, né? Você já tem o quê? 50% da pizza. Dividiu ao meio, bonitinho. 50% para você, 50% para o seu amigo. Perfeito? Agora você vê só como é que esse amigo é ingrato, né? O cara, você veio, o cara chega, vai comer da tua pizza e o cara não tem nem a boa vontade de sentar contigo. Ele vai sentar na mesa do lado. Olha só que ingratidão, né? E aí acontece o grande negócio do problema. Você tem 50% da pizza, né? E ele também tem 50% da pizza. Mas a partir do momento que você cortou essa pizza, você voltou a ter 100%. E ele também tem 100%. É estranho, né? Para a história. Quem chegou naquele momento está vendo o quê? Você tem 100% de pizza e ele tem 100% de pizza. Perfeito? Vamos supor que entre um amigo do amigo, né? Entra um amigo do amigo, chega perto dele, e bom, acabam que ele divide ao meio aquele pedaço do amigo. Aí você vai dizer assim, beleza, agora o 25%. Não, gente, já começou outra história. Vamos supor que esse amigo faça a mesma coisa, sente na mesa do lado. Perfeito? O que vai ter? Olha, eu vou ter 100%, o meu amigo vai ter 100%, e o amigo dele vai ter 100%. São pedaços diferentes, mas para mim, né, naquele momento, a porcentagem mudou. Então o meu 100% virou 50%, mas voltou a ser 100%. Entendeu? Eu quero dizer o seguinte, é momentânea a situação. A gente vai ver nesse problema isso, é uma situação momentânea, é o que acontece ali. Eu não posso ficar sempre, não, mas é 8%, é sempre. Não é sempre, gente. Entendeu? No momento em que você, por exemplo, vamos dizer, você tem o seu trabalho, né? Então o seu patrão te pagou. O que você recebeu é 100%. Mas para o seu patrão isso não é 100% não, isso de repente é 0,1%. Mas para você aquilo é 100%. Aí vamos supor que você dê a mesada para o seu filho, né? Você pega lá 10% do seu salário, você dá de mesada para o seu filho. Lá, aí seu filho pega o 10% e fala, eu tenho 10%. Não, o seu filho tem 100%. É essa a relação. Então no momento em que eu dou alguma coisa para alguém, a porcentagem que eu dei já virou na mão dessa pessoa 100%. Perfeito? Só dei essa historinha para vocês entenderem um pouco essa lógica da porcentagem. Acontece isso. Ela é momentânea. Ela é naquele ponto. A partir do momento que eu quebrei aquilo, acabou, gente. Já é outra história, nasceu uma nova história, um novo 100%. Perfeito? Então, é a mesma coisa que acontece com a fração, o mesmo processo. Se eu tenho um inteiro, divide em duas partes, aí cada um tem metade. Não, cada um tem o seu inteiro, que era metade naquela história. Na nova historinha você tem o inteiro.
Perfeito, gente? Bom, vamos fazer essa questão aqui, que ela é bastante interessante. Diz assim, ó. Um recipiente contém uma mistura de leite natural e de leite de soja num total de 200 litros, dos quais 25% são de leite natural. Perfeito? Ele quer saber o seguinte, ó. A quantidade de leite de soja que deve ser acrescentada a esta mistura para que ela venha conter 20% de leite natural é... Olha só, vamos lá, gente. Eu vou fazer com vocês... Aqui tem 5 itens, um deles é verdadeiro. Vou fazer com vocês, gente, de uma forma a mais simples possível, tá bom? A mais lúdica, né? Parecendo até uma brincadeirinha de criança. Vocês querem ver? Gente, vamos entender o seguinte primeiro. O que é 25%? Ele fala que 25% são de leite natural. O que é 25%? É 25%, ou seja, é 25 por 100, é uma fração 1/4. É de 1 para 4. Ou seja, olha só, eu marquei aqui, ó, isso aqui é o leite natural, nesse laranja, e o demais, ó, é leite de soja. Perfeito, olha lá, leite de soja, não é? É 1 para 4, então é 1 de natural para 4 no total dessa mistura, perfeito? No total 200 litros. Bom, se 1/4 é natural, leite natural, a gente já percebe o seguinte. Esse é 50 ml, tem 50 ml de natural, 50 de soja, ou seja, tem 150 ml de soja. Perfeito? Ou seja, eu tenho aqui, ó, 25% é de leite natural e o restante 75% é leite de soja. Mas o que ele está querendo é o seguinte, ele quer acrescentar leite de soja de tal maneira que a quantidade de leite natural passe a ser de quanto? De 20%. Vamos lembrar o que é 20%? Olha o que é 20%. 20% é igual a 20 sobre 100, que é igual a 1/5. Ou seja, o que eu quero é que a quantidade de leite agora não seja mais 1/4 como era aqui. Eu quero que ela seja como está agora aqui, ó. Eu quero que ela seja 1/5. Ou seja, eu dividi alguma coisa em 5 partes iguais e vou considerar o natural sendo uma dessas partes. Perfeito, gente? Olha só, aqui, 1/4. O que quer dizer esse 1/4? Hein? É uma parte de leite natural para 4 partes desse leite. Perfeito? Ele agora quer o seguinte, ele quer a mesma quantidade, ele não adiciona leite natural. Ele quer que os mesmos 50 ml representem agora quanto? Representem 20%. Mas para representar 20%, que é 1/5, ele tem que ser uma parte numa coisa que foi dividida em 5 partes, gente. Concorda que aqui eu já tinha 4? Desculpa, aqui eu já tinha 4 partes, eu tinha 3 de soja. Vocês concordam se eu colocar mais uma de soja? Eu vou ter então o natural sendo a 5ª parte desse novo total? Viu como é que mudou? Aqui era uma porcentagem, aqui era 25%. Aqui já não é mais, aqui eu quero que ele seja 20%. Então mudou a história. Aqui eu tenho uma história, aqui eu tenho uma nova história. Mudou tudo. Então esquece o que aconteceu lá em cima e passa a repensar agora aqui embaixo, na segunda situação. Então o que eu vou ter que acrescentar? Olha, eu já tinha 3 de soja, não tenho? Se eu colocar o 1/4 de soja, dá o total de 5. Ou seja, eu tenho que adicionar 50 ml de leite de soja. Dessa maneira, a quantidade original, que não foi alterada, de leite natural, deixa de ser 25% e passa a ser agora 20% do total. Perfeito? Olha só para dar uma ideia, se eu quisesse, por exemplo, que a quantidade de leite natural fosse 10%, ou seja, essa quantidade seria a mesma, só que eu ia ter que colocar aqui do lado, ó, 9 dessas quantidades de soja. Perfeito, gente? Eu tinha que colocar mais 9 de soja, mas não, né? Já tinha aqui, vamos supor, já tinha 5, tem que botar aqui mais 4. Perfeito? Então, olha só, é uma terceira história agora. Agora eu quero 10%. Se eu quiser 5%, já era uma outra história. Perfeito, gente? Então, porcentagem não é estática. Ela é dinâmica. Ela muda de acordo com a história a ser contada. Tá bom, então, gente? Resposta certa é letra E, 50 litros. Se eu adicionar 50 litros, realmente vai dar certo. Se a gente tentar, vamos verificar se está certo? Olha só, vocês concordam 50 ml em 200, realmente é 1/4, é 25%. Olha só, 50 ml em agora tem quanto? Olha, agora eu tenho, já não tenho mais 200, eu tenho 250 litros. 50 litros, né? Em 250 litros, realmente é a 5ª parte, ou seja, é 20%. Perfeito, gente? Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site.